Uribe, uma coisa que a gente destacou hoje, num ponto que a gente destacou hoje e gerou ali muita apreensão, foi a reação dos candidatos à direita, né? O Ronaldo Caiado mais comedido, né? Teve uma resposta mais dentro ali das quatro linhas, para usar uma expressão que o Bolsonaro gostava, mas dentro do jogo da política, né? Levando ali em consideração o que aconteceu, mas ainda sem acusar Flávio Bolsonaro de nada. O Romeu Zema foi diferente, né? Romeu Zema foi para cima do Flávio Bolsonaro, foi um rompimento com o Flávio, afundou de vez a ideia de que ele poderia se tornar o vice de Flávio Bolsonaro, quando ele diz que o áudio do Flávio Provorcaro foi um tapa na cara, né? É algo imperdoável, segundo o ex-governador de Minas Gerais. Foi muito mal recebida essa postura do Romeu Zema, que dias atrás estava gravando vídeo com Flávio Bolsonaro, sorrindo e brincando, sobre quem seria vice de quem. Zema que caminhou durante anos, né, durante o período de Jair Bolsonaro como presidente e agora também ainda na posição de governador de oposição ao governo Lula, lado a lado com o bolsonarismo, e de repente se dá conta de que o bolsonarismo é diferente dele, né, nesse quesito, né? Então ficou muito estranha essa posição do Romeu Zema para o eleitor bolsonarista. É só a gente abrir os comentários nas redes sociais para ter uma ideia do quão ele está sendo acusado de traidor, né, para ficar aqui numa palavra mais amena. O Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, chama ele de oportunista. Hoje eu ouvi que foi um erro que ele cometeu, porque é o desenlace completo do Romeu Zema com o bolsonarismo e com a possibilidade de alguma forma se fazer valer ainda desse voto bolsonarista, porque uma crítica tão contundente tende mais a afastar. E levando em conta que ele tem esse passado de aliança com o bolsonarismo, né? Então, o que eu estava falando, né? Bom, de repente ele acorda e não é mais um bolsonarista, se desfaz dessa aliança. Esse foi um ponto que reverberou muito, né, Gustavo Uribe, porque o PL começa a perceber o afastamento dessas personagens muito importantes hoje, né, no cenário nacional, para essa futura aliança, né, dessa composição do Flávio que ele vem buscando. Para a gente ter uma ideia, o Flávio Bolsonaro chegou para uma pessoa do Romeu Zema, e para o próprio Romeu Zema, né, essa história eu ouvi tem menos de um mês, e falou que o vice tinha que ser ele, porque ele precisava ganhar em Minas, óbvio, segundo o maior colégio eleitoral do país, e as pesquisas do PL mostravam que ele só ia ganhar em Minas se ele tivesse com o Romeu Zema. 4 a 5 pontos percentuais tem mais ou menos o Romeu Zema por lá. É interessante perceber que o Romeu Zema se animou nas últimas semanas. Isso o gente de Minas me contou bastante. O Romeu Zema, nas primeiras pesquisas, estava em primeiro em Minas. Hoje está em terceiro. Lula passou e Flávio Bolsonaro também. Isso causou um pouco de preocupação na própria campanha de Romeu Zema. A gente tem ouvido narrativas dos dois lados. Do lado do PT dizendo que acabou a campanha de Flávio Bolsonaro. Não acabou, é muito cedo ainda para falar isso. Do outro lado, os bolsonaristas estão dizendo que já foi superado. Não foi, é muito cedo para dizer que foi superado. Mas uma certeza a gente tem, é um rompimento completo. Eu acho muito difícil que se consiga reconstruir uma relação entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema depois desse episódio. Romeu Zema se empolgou muito, me disseram, nas últimas semanas, com acenos feitos pela Faria Lima. A Faria Lima gostou de muitas propostas de Romeu Zema, viu em Romeu Zema alguém mais afinado e com o discurso pró-mercado que Flávio Bolsonaro. Além disso, Romeu Zema fez pesquisas e mostraram que o enfrentamento dele com o Supremo Tribunal Federal lhe rendeu dividendos eleitorais. Então a avaliação interna foi: você tem caído nas pesquisas se você se apresentar como linha auxiliar de Flávio Bolsonaro. Talvez seja o momento de você ter uma certa independência para pegar um pouco do apoio de Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado um pouco mais radical como o Supremo Tribunal Federal e junto ao mercado financeiro. Dito e feito, ontem, quando você pega aquelas apostas eleitorais que foram proibidas no Brasil, mas são feitas no exterior, a gente vê que as
chances de vitória de Flávio Bolsonaro caíram muito. Isso são apostas de mercado, isso não tem base metodológica nenhuma, é como o mercado vê. E Romeu Zema crescendo assustadoramente, porque o mercado financeiro começou a apostar no nome dele depois dessa crise. Então, o que eu observo é o seguinte: Romeu Zema decidiu ir para o embate, decidiu se colocar como uma alternativa a Flávio Bolsonaro, e ele vai levar essa alternativa, pelo menos é o que dizem os aliados dele, até o final das eleições. Para quê? Para talvez se tornar um nome bom para 2030. Ele está fazendo uma aposta de longo prazo. Ele vira uma linha de direita diferente do bolsonarismo, para quando o bolsonarismo perder força, ele se lança como uma alternativa ali contra Tarcísio de Freitas, que é o nome favorito daqueles que acham que Tarcísio de Freitas pode substituir Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Eu tinha falado do Caiado, gente, só para, vamos ser fiel aqui, né, as aspas, que a gente gosta do ON, o Caiado, por isso que foi interpretado como uma fala profissional da política, que falou assim: tudo que envolve master e cifras milionárias, veja, ele não menciona Flávio, precisa ser tratado com total transparência com a população, exigiu clareza nas relações entre agentes públicos, empresas, interesses privados, mas, Pedro, sem mencionar Flávio Bolsonaro. Bom, vamos lá.